Oi, gente, ainda restam 4 temas. Bom dia, né? Ainda restam 4 temas para finalizar a caixinha de sugestões da semana passada, do domingo, dos novos hábitos. Mas eu vou falar de 3 hoje e amanhã eu falo do último. Hoje eu vou falar sobre o acordar cedo, a procrastinação e eu vou falar sobre escrever um livro, que foram os temas sugeridos. E amanhã eu falo sobre como criar o hábito de ficar arrumado em casa. Isso é importante para homens e mulheres, tá, gente? Então vamos lá, rapidão, né? Que são 3 temas hoje. Sobre o acordar cedo, que eu acho mais interessante. Sobre o acordar cedo. Gente, o acordar cedo, ele gera uma polêmica na vida das pessoas. Porque as pessoas acreditam que precisam acordar cedo para o dia render mais. Mas já existe uma pesquisa onde... Eu acho que é uma pesquisa... acho que é do IBGE, depois eu vou postar ela aqui pra vocês no final do story. Existe uma pesquisa no IBGE que fala que uma pessoa, ela passa a vida dormindo, 1/3 da vida dela ela passa dormindo. Então, se eu acordar cedo, se eu não acordar cedo, eu tenho um tanto X de horas pra eu dormir. Então as pessoas se iludem com a possibilidade de vou acordar 5 horas da manhã e vou dormir meia-noite, vou dormir pouco, vou dormir menos. Gente, isso não é emocionalmente saudável, não é saudável. Por que não é saudável? Porque a gente tem que descansar nossa mente, a gente precisa ter as 8 horas de sono. Então, se você vai dormir meia-noite e vai acordar 8 horas da manhã, ótimo. Se você for dormir 11 e você for acordar às 7, ótimo. Se você for dormir 10 e acordar às 6, ótimo. O que importa são as horas de sono. Se você acorda mais cedo, mais tarde, isso pouco importa. Ok? Então, e até, gente, a gente perde o rendimento quando a gente não dorme às 8 horas. Então, é uma ilusão você acreditar que você vai acordar cedo, seu dia vai render mais. Seu dia vai render mais se você acordar cedo, se você dormir cedo. Então, o segredo não é acordar cedo, é dormir cedo, né? Então, quando a gente fala assim sobre eu preciso acordar cedo pro meu dia render, isso é hipotético. O seu dia vai render se você dormir às 8 horas. Tá? Eu mesmo, por exemplo, eu rendo melhor na parte da tarde. Então, quando sábado, domingo, que eu tô em casa, que eu preciso trabalhar, eu durmo até mais tarde. Eu durmo até 9, 10 horas, às vezes até meio-dia, porque eu sei que depois eu vou ter aquele horário de rendimento maior, vou ter mais tempo pra eu poder fazer as minhas coisas. E quando eu acordo muito cedo, eu fico muito cansada na parte da manhã, chega na hora do almoço, eu quero dormir, porque nós temos um reloginho nosso, gente, a gente tem um horário que a gente tem o nosso pico de rendimento. Então vocês têm que deixar esse negócio de querer acordar cedo pra entender que vocês precisam saber do pico de rendimento de vocês, qual é o melhor momento, entendeu? Isso já é um estudo em inteligência emocional, tá? Pra quem não sabe, eu tenho pós-graduação em inteligência emocional, e a inteligência emocional fala muito isso. Até na área dos estudos, que eu dei uma palhinha esses dias atrás sobre esse novo hábito, a mesma coisa. Então, às vezes a gente coloca na cabeça da gente que tem que acordar mais cedo, só a pessoa que funciona de manhã muito bem, que ela tem que acordar mais cedo. Agora, a pessoa que funciona à noite, por exemplo, eu funciono à noite, se eu acordo 5 horas da manhã pra começar a fazer as minhas coisas, chega no meu horário de pico, eu tô morta no meu horário de pico, então eu não rendi nem de manhã porque eu me forcei e fiquei cansada, e nem à noite porque à noite eu tô morta porque eu acordei muito cedo. Então, vocês têm que entender que o horário de dormir que é importante, tem que dormir às 8 horas, certo? Sobre procrastinação. Gente, procrastinação é falta de compromisso. Ontem eu falei no story sobre atividade física, que às vezes a gente precisa criar o hábito de não adiar as coisas, até isso, a gente tem que criar o hábito de ter compromisso com a gente. E a procrastinação é quando você acha que aquilo não é importante, você procrastina. Se realmente é importante pra você, se você tem noção que aquilo que você precisa fazer é importante, não procrastine. Crie o hábito de não procrastinar, porque inclusive a procrastinação, como eu disse, é hábito, gente. Vocês que procrastinam precisam criar o hábito de não procrastinar. Agora o último, escrever um livro. Gente, escrever um livro é a mesma rotina dos estudos. Todos os dias você vai sentar lá, você vai escrever um pouquinho, você vai ter ideias. Escrever um livro vai depender muito do que você está se propondo a escrever. Se já tem um material salvo, se você está escrevendo um livro da sua cabeça, se você está escrevendo um livro... O ideal é que você
que você coloque todas as suas ideias, os seus rascunhos e organize isso, porque o escrever, a parte de escrever é a última parte, né? Então vai fazer a pesquisa antes, faz tudo, faz o levantamento de tudo, depois na hora de escrever de fato, todos os dias você escreve um pouquinho. Não existe, é igual escrever um TCC, né? Não existe assim uma regra, começa pelo meio, vai pelo começo, meio e fim. Eu quando eu tô fazendo os meus TCCs, que eu já fiz 7, viciada em TCC, eu começo sempre pela conclusão. Eu faço a conclusão, depois eu faço o início e depois eu faço o meio. Isso não é uma regra. A regra é eu sempre começar pela conclusão. Eu sempre faço a conclusão. Às vezes eu faço o meio, depois o começo, às vezes eu faço o começo, depois o meio. O certo é você entender sobre o que você está concluindo, sobre o que você está falando no seu livro. Certo, gente? Acho que falei bem rapidinho, mas acho que deu para vocês pegarem o mais importante, que é como iniciar esse processo. Então, bora colocar em prática e boa semana para vocês!